Eu vou fazer algumas considerações sobre a segunda epístola de João. E João ele escreve essa epístola por volta de 90 depois de Cristo. E ele é o bispo da igreja de Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia. Ele é o último apóstolo vivo. Ele já é um homem idoso, ele se diz o presbítero, quer dizer, presbítero é ancião. Ele tem por volta de 85 a 90 anos. E ele vai escrever essa segunda epístola, Senhora eleita. Que interessante, Senhora é cúria. Senhor é curios. Quando a gente fala do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós somos curios. E aqui ele vai dizer para a Senhora eleita, é a cúria. E ele está escrevendo para essa Senhora eleita e a seus filhos. Então ele pode estar escrevendo para uma família, mas possivelmente ele esteja escrevendo para uma igreja. Pode ser para uma igreja, porque no versículo 13, tu vai ver que eles saúdam-te os filhos da tua irmã eleita. Então a igreja é eleita, a igreja é escolhida. E ele pode estar bem escrevendo a uma igreja. João ele vai fazer uso nesses 13 versículos da palavra verdade por 5 vezes. Verdade do grego é aletheia. Nos 4 primeiros versículos, tu já vai encontrar 5 vezes a palavra verdade. E ele vai escrever dizendo que ele ama essa senhora eleita e seus filhos. Ele ama na verdade. E a verdade é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A verdade é a palavra de Deus. E ele diz que não é só ele que ama, mas todos os que têm conhecimento da verdade amam a senhora eleita e seus filhos. E por amor da verdade que está em nós, é por causa do amor da verdade que está em nós. E aí no versículo 13 ele vai fazer a saudação tradicional da igreja, acrescentando misericórdia. Graça seja convosco, misericórdia e paz. Então, eu sempre gosto de dizer, que a saudação tradicional do Novo Testamento é graça e paz. O apóstolo Paulo usava, Pedro usava e João também vai usar. E ele vai se alegrar muito, porque ele vê e acha, já que ele está encontrando alguns dos filhos dessa senhora eleita que andam na verdade. E ele vai falar sobre o mandamento de Deus, que é que nos amemos uns aos outros. Então, tu observa que ele fala muito de verdade, muito de amor. E ele vai dizer que nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento de Deus, é que nós tenhamos comunhão uns com os outros, que nos amemos. João, na primeira epístola, ele diz que aquele que não ama seu irmão ainda está em trevas. Ele não está na luz. E ele diz que se nós andamos na luz, como ele está na luz, nós vamos ter comunhão com os outros. Agora, se nós não temos comunhão um com os outros, nós andamos em trevas e aí nós mentimos. Porque nós não podemos ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os irmãos. E ele diz assim, aquele que não ama o seu irmão ainda está em trevas. E aí ele vai dizer, não, mas amor, o que é o amor? Na primeira epístola ele já explica no capítulo 5, no versículo 3, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E aqui no 6 ele vai explicar o que é o amor. O que é esse nos amemos uns aos outros. O amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, é uma coisa para nós estranha. Porque para nós, o amor está muito ligado a um sentimento. Só que aqui João não está falando do sentimento, do grego é fileo, o amor-sentimento, esse sentimento de amor que nós temos.
Mas aqui ele está falando de ágape, que é o amor de Deus. Então, nos amamos com esse amor de Deus. E esse amor de Deus, ele vai se manifestar quando nós estamos andando segundo os mandamentos de Deus. Então, aquele que guarda os mandamentos de Deus, esse ama a Deus. Esse é aquele que ama a Deus. E aquele que não guarda os mandamentos não está amando a Deus. Então é diferente, é uma visão diferente. Não é igual ao que nós pensamos. Ele vai dizer, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o amor de Deus está em guardar, está ligado a observar a verdade. E ele vai seguir aqui, trazendo um alerta à igreja. E quem sabe seja esse o interesse de João escrever para a senhora eleita, é por causa do que muitos enganadores já têm entrado no mundo. E eles não confessam que Jesus veio em carne, e eles, esse é o enganador e o anticristo. Então, aqui nós temos duas coisas. O enganador, o diabo é o senhor do engano, ele é o doutor do engano. O apóstolo Paulo diz que o diabo se faz de anjo de luz. E hoje a luz é luz, o diabo se disfarça de anjo de luz, mas ele não é anjo de luz. Ele é enganador, e aqui eles dizem, o enganador e o anticristo. João é o primeiro dos apóstolos a usar esse título, o anticristo, que depois ele vai usar no livro de Apocalipse, que é a besta que sobe do mar, é o anticristo. E João é o que escreve essa palavra, o anticristo. E eles, olha, já muitos enganadores entraram no mundo. E aí eles, olha, eles não confessam que Jesus veio em carne. Então aqui eu já tenho falado na primeira epístola, o gnosticismo que estava sendo propagado na Ásia Menor. E eles diziam que não, Jesus era um espírito, que Jesus não tinha corpo, porque para eles a matéria é má, a matéria é toda má. Então Jesus, ele não poderia ter corpo. E aí João já diz, não, se diz que Jesus não veio em carne, esse aí é o enganador. Jesus é Deus encarnado. Ele diz, o verbo se fez carne. Então, esses escritos de João são os últimos escritos. Então, João já está combatendo as heresias. Tu vai observar que na primeira epístola, no capítulo 1, ele diz, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, ele vem combater essa heresia, porque ele diz, nós vimos com os nossos olhos, nós ouvimos, mas não é um espírito, as nossas mãos tocaram nele. Ele é carne, ele é Deus encarnado. Então as heresias vão se propagando de forma abundante, porque tem campo fértil, sempre tem alguém que abraça e que gosta de uma heresia. Então essas pessoas que gostam de se achar iluminados e que têm conhecimentos secretos, então aqui era assim o gnosticismo, ter um conhecimento acima do normal. Então não, Jesus, ele veio, você via Jesus, mas era só uma imagem, era como se fosse um espírito, mas ele não tinha carne. E aí João disse, não, esse é o anticristo. Esse é o anticristo, o enganador anticristo. Quer dizer, isso não é de Deus, isso é diabólico, é satânico. E aí vem doutrinas e as pessoas recebem esses ensinos de espíritos desenvolvidos. Então as pessoas entram em comunicação e aí recebem essas mensagens, e a mensagem do evangelho é clara e não é secreta, é aberta para todo mundo. Mas tem as pessoas que gostam de ter umas mensagens secretas que só eles receberam. E ele vai alertar a igreja para se olhar para eles mesmos, para que eles não venham a prevaricar, e prevaricar é perverter, se perverter e não perseverar na doutrina de Cristo. E ele diz, quem não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Agora quem persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho.
Então, a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, aquilo que Jesus falou e aquilo que Jesus é, ele é Deus, ele é o Verbo encarnado. Jesus se declarou claramente, Paulo pregou, Pedro testifica que ele é Deus, João testificando que ele é Deus. Então é uma doutrina. E aí nós temos que perseverar, nós não podemos nos deixar enganar e deixar perverter a doutrina. Ele é Deus, ele é o Verbo, ele não é um Deus de segunda categoria. Até essas doutrinas vão surgindo. Nós temos hoje testemunhas de Jeová, eles não acreditam que Jesus seja Deus, que Jesus não é Deus. Mas a Bíblia claramente diz que Jesus é Deus. João, no final da sua epístola, ele diz, na primeira epístola, ele diz no versículo 20, no capítulo 5, ele diz que nós, no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é claro nas coisas. E alguns dizem que não. Então não, Jesus é Deus, o Verbo se fez Deus, mas é um Deus em segunda categoria. É um Deus menor, é menos que Deus, mas não existe, porque se tu pegar Isaías 43, se não me falha a memória, está aqui. Isaías 43, no verso 10, diz assim no final do versículo: antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então não se formou Deus nenhum antes, e depois nenhum Deus haverá. Então não tem como. Jesus é um Deus de segunda categoria. Não existe isso. Jesus é Deus, nós cremos num Deus trino, manifestado em três pessoas distintas. Mas vai se agarrando e se abraçando tudo que é tipo de ensinamento herético. Então você crê que Jesus é o profeta, você crê que Jesus é um espírito evoluído. Só que, ou você crê num Jesus ecumênico, que está abraçado com todas as religiões, mas se tu vai ler verdadeiramente o Evangelho, tu vai ver que não tem esse, não se compactua, Jesus não compactua com ninguém, ele é exclusivo, ele é Deus, ele não se tornou Deus. A igreja dos Mórmons, que é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, dos santos dos últimos dias, eles têm a crença que Deus era um homem que se tornou Deus, e eles creem que eles também vão se tornar Deus. Isso é uma heresia terrível. Nós somos homens, embora que se coloque doutrinas e heresias se ensinando que o homem é Deus, e que tudo é Deus, e que nós somos Deus, e que a maior força do universo está dentro de nós, que é o nosso eu, isso é mentira, isso é heresia. E isso vai entrando. Então tem esses espiritualistas, vêm trazer uma mensagem, e aí ele começa, tu tem que te encontrar o teu eu interior, o teu, te encontrar contigo mesmo, que é onde está a força de todo o universo. E aí você vai de barbárie. É totalmente absurdo. Eu escutava de um homem americano, que é o homem que mais possui terra nos Estados Unidos. Ele é o maior possuidor de extensão de terra, ele é riquíssimo. E ele, dando uma entrevista, ele falou sobre o seu êxito, sobre o seu sucesso. E aí ele colocou uma coisa que é sutil. Ele diz assim: quando tu está te olhando no espelho, tu está vendo o teu próprio Salvador. E essa pessoa que tu está vendo aí, quando tu te olha, é o teu Salvador. Isso parece inteligente e as pessoas abraçam essa doutrina na hora. Por quê? Porque um ego orgulhoso jamais vai querer depender e se humilhar para reconhecer que ele não pode se salvar a si mesmo e que ele precisa de um Salvador.
Então esse homem falou algo sutil que parece uma coisa inteligente. Diz, não, eu sou o mesmo, eu sou o salvador de mim mesmo, sou eu que vou me salvar. Pô, isso aí, um ego orgulhoso abraça na hora, é isso aí mesmo, não adianta. Não. Quem vai me salvar sou eu mesmo, eu não posso ficar esperando por outro. Mas isso é uma sutileza, é uma heresia e é satânico, por quê? Porque o homem não vai poder se salvar a si mesmo jamais. Nós podemos ter a nossa parte, a nossa contribuição, mas é mínima. Quem fez e quem conquistou a salvação por nós foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Então o homem pensa que pode se salvar, e aí isso vai propagando. Um ego orgulhoso quando escuta, não, é isso aí mesmo, abraça, ele nem quer contestar nada. Não, eu sou o salvador de mim mesmo, sou eu que vou me salvar, não é outro. São coisas sutis. Eu gosto de uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus começa a anunciar que ele vai morrer, e que ele vai a Jerusalém, que ele vai padecer em Jerusalém, vai ser entregue pelos principais sacerdotes e vai ser morto. E aí Pedro, pega aí Mateus 16, 22, Pedro tomando de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí tu vê essa situação aqui, Jesus está contando e mostrando o que vai acontecer, ele já sabe, para isso ele veio. Quando ele está sendo traído e ele está sendo entregue, ele diz assim, o que eu vou fazer? Pai, me livra dessa hora. Ele sabe que vai acontecer. Ele diz, não é isso, para isso que eu vim. Aí eles glorificam o teu nome, ele não está pedindo para ser livre do sofrimento, ele veio para isso, ele sabia, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele diz assim, o que eu vou fazer? Me livra dessa hora? Não, para isso eu vim, glorifica o teu nome. Mas Pedro, quando vê Jesus falando que ele vai ser entregue e que vão escarnecer, que ele vai padecer muitas coisas e vai ser morto, Pedro tomando de parte começa a repreender Jesus e ele começou a repreender dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Quer dizer, para aí um pouquinho, o que é isso? Tu não vai sofrer, não vai acontecer nada, não vai acontecer isso, tem compaixão de ti, tu não vai sofrer nada. E é uma coisa lógica, muitas vezes nós vemos uma pessoa ter alguma coisa, não vai te acontecer nada, fica tranquilo. E aí Jesus, porque Jesus conhece o ser humano, ele vê quem está por trás de Pedro, que aí é a sutileza da mensagem de Pedro. E aí Jesus no 23 diz assim, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então aqui são coisas que são coisas de Deus. E aí Pedro, ele não sabia, mas ele estava sendo usado pelo diabo, por Satanás, é sutil. Tem compaixão de ti mesmo, tu não vai sofrer, não vai te acontecer nada, que isso? De modo nenhum. Mas aí Jesus disse para trás de mim, Satanás. Então são essas sutilezas que a gente tem que pedir graça de Deus para nós não nos deixarmos envolver. Então o homem, ele é ego, tem um ego orgulhoso, ele quer se salvar a si mesmo, ele quer fazer alguma coisa para completar, ele não quer dever favor, ele não quer ficar, se humilhar e reconhecer que ele não pode se salvar e que ele depende do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então o homem, ele gosta de ser, tu é o salvador de ti mesmo. Tu, dentro de ti, está a maior força do universo, que é o teu eu. E tu tem que te descobrir o teu eu interior e tu vai conseguir mudar tudo. É só tu te ligar com a grande mente do universo, a alma universal. Aí eu tenho livros, eu não tenho muitos livros, mas antigamente eu gostava muito de ler. Agora não, eu leio muito a Bíblia. Mas eu consegui que um dos meus filhos, ele me trouxe uns livros da Escola de Educação Teológica, Corbã, que é da Assembleia de Deus, e está localizado em Passo Fundo. E ele fala nesse livro
que a grande mente universal e a alma universal é Lúcifer, é Satanás, e as pessoas, não, tu tem que te ligar com a grande mente do universo. E aí tem algumas coisas que eles vão colocando assim, esses espiritualistas vão colocando, não existe pecado, não tem pecado nem mal. Isso é tudo produto da mente do homem, né? Isso é violentamente do homem. Pecado é o homem ignorar a sua divindade, o homem é divino. Então, vai entrando essas coisas, tu é divino. A maior força da natureza que existe no mundo, nada no universo é mais poderoso do que o teu eu interior. Então tu tem que buscar o teu eu interior. Aí tu junta o teu eu com essa grande mente universal, a alma universal, que é Lúcifer, aí tu tá realizado, tu tá no outro lado do rio. E aí se você sim, mas é Satanás? Não, Satanás não existe. Então, tu pega a Bíblia e a Bíblia fala sobre Satanás, Jesus fala sobre o diabo, Apocalipse fala muito, mas aí ele disse, não, Satanás é qualquer indivíduo que desconhece seu potencial interior, quer dizer, tu tem um potencial interior e tu não te desenvolve. E tu não desenvolve, então Satanás é isso, não existe o diabo. Aí, e o céu e o inferno? Não, o céu e o inferno também, isso aí não é nada, isso aí é uma consciência do bem e do mal, são apenas estados da consciência que só ocorre nessa vida. Não existe esse tal de céu e inferno, são ensinos equivocados. Bom, não tem pecado nem mal, isso aí é fruto da cabeça das pessoas. Moralidade não, tu não tem moralidade nenhuma, tu é livre para agir e viver como tu gostar e quiser. Tu tem liberdade para agir e viver da maneira que tu gosta, tanto que se tu não está prejudicando ninguém, faz o que tu quiser. Então são as coisas que vão entrando, essas heresias que vão se colocando, quer dizer, tu tem que procurar uma entidade superior, um espírito acima de ti, para te ajudar que já tenha um desenvolvimento espiritual, para te ajudar a te desenvolver esse teu potencial, que é o maior potencial do universo, que está dentro de ti, no teu interior, que é o teu eu. E aí tu vai nessas reuniões de espiritualista, e aí fala um monte de coisa, te ensina, e tu te ligar com a mente do universo, só que não é Deus, e não é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia é clara, e aí esses ensinamentos das pessoas, não, Satanás não existe, céu e inferno, isso aí é coisa que colocam, porque querem colocar medo. O nosso amado Senhor Jesus Cristo falou, se tu pegar os evangelhos, ele falou mais do inferno do que do céu. Então são coisas que a gente não pode se deixar enganar. Então esse ego orgulhoso, esse conhecimento acima, não é bíblico. Jesus é um espírito evoluído. Poxa, mas se ele é evoluído, ele não cabe dentro do espiritismo nem de doutrina filosófica nenhuma. Por quê? Porque ele se declara Deus e ele não diz que ele evoluiu, ele é Deus desde a eternidade, ele é Pai da eternidade. Ele existe desde o princípio. Quando João escreve o Evangelho, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, desde o princípio o verbo era Deus, não é o verbo se tornou, ele não evoluiu, foi indo, evoluindo, encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, e aí ele se tornou esse espírito evoluído, quase Deus. Não, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus desde o princípio. Então não existe evolução nenhuma. E a gente tem que ter cuidado, porque aí entra esses espiritualistas, e aí eles falam em Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus da palavra, não é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É outro. Não é o Jesus Cristo que é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.
Não, isso é um espírito evoluído, aí eles falam o que quiserem. Mas aí não, Jesus é Buda, Krishna, e esses outros tudo são espíritos evoluídos. Então são essas heresias. E aí João, quando ele está aqui nessa primeira epístola, nessa segunda epístola, ele já vai bater contrário a qualquer tipo de heresia, que nós temos que perseverar na doutrina de Cristo, e Ele é Deus. Ele é Deus encarnado, nós não podemos nos deixar enganar. Nós temos que perseverar na doutrina. E ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina, não o receba na tua casa, nem tampouco o saudeis. E ele diz: porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, tu não pode receber na tua casa essas coisas, não pode deixar entrar dentro do teu lar esses ensinamentos que vêm contrário à deidade do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então eles querem entrar, querem perverter casas inteiras, e aí vem esse espiritualismo. Isso aí nós estamos recebendo mensagem de uma entidade espiritual que está nos revelando, e é diabólico, é satânico. Aí é o diabo, como disse o apóstolo Paulo, ele se disfarçando em anjo de luz. Para quê? Para enganar, para passar a conversa. Ele é o mestre do engano, e aí ele já te traz algumas coisas diferentes, e a pessoa aceita. Então devemos estar sempre alertas para qualquer coisa, porque o apóstolo Paulo ele recomenda muito. Se tu pegar 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 13, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, vem como luz, não é muita luz, é trazendo muita luz. Só que é trevas, é engano, é mentira, é falsidade. E a maior falsidade do diabo é tu te ligar com essa mente do universo, é o teu eu interior, é que tu tem um potencial terrível, né, dentro de ti, um potencial que pode mudar o mundo. E é totalmente contrário à palavra de Deus. O nosso amado Senhor Jesus Cristo, quando ele escreve, quando aparece ele fazendo declaração em Mateus 7, se não me falha a memória, no versículo 11, ele diz assim: mas vós, sendo maus. Então ele conhece já o homem. Mateus 7, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, ele não está dizendo: não, vocês são bons, dentro de vocês tem uma luz grande. Não, vocês são maus. E tu pega ainda o Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus não confiava nos homens, porque ele bem sabia o que havia nos homens. Então, e o diabo vem e diz: não, tu tem um potencial dentro de ti. E Jesus diz: não, eu sei o que tem dentro do homem, eu sei, eu não confio. Por quê? Porque nós somos maus. Nós somos maus. E aí Jesus ele fala: nós sendo maus, então nós somos maus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de um Salvador. Então eu volto àquela colocação: tu é o Salvador de ti mesmo. Essa é a doutrina que eu quero.
Eu sou o salvador de mim mesmo. Isso aí o meu ego se exalta. O meu ego cresce. Jesus fala também que do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Tudo vem de dentro do coração. E diz também que a boca fala do que o coração está cheio. Então, é óbvio que dentro do nosso coração é terrível. Aí, não, mas dentro de ti tem algo poderoso, grandioso, fora do normal. E aí nós vamos para fechar esse estudo, esse áudio das considerações, com algo que Jeremias, deixa eu pegar aqui Jeremias, me parece que é Jeremias que fala, Jeremias mesmo, aí tu pega, ó. Jeremias capítulo 17, versos 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, aqui é bastante óbvio, né? Enganoso é o coração. Não, e não é só engano, é mais do que todas as coisas. Então, no nosso coração, o diabo encontra um terreno fértil para ele trabalhar. Além de enganoso, nosso coração é perverso e Deus conhece. Então, quando você diz ali, João, no capítulo 2, ele diz assim, que Jesus diz assim, ó, que ninguém precisava dizer para ele o que tinha dentro do homem, ele conhecia já o homem. O nosso coração é enganoso e perverso, nós precisamos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu pego Salmo 46, me parece que eu vou pegar aqui o Salmo 46. Não, perdão, 48. Versículo 14. Porque esse Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. E tem outra tradução que ele vai nos guiar até além da morte. Então, tu pode seguir o ensino que chegar, que quiser, e achar que tu tem potencial, que tu vai te salvar a ti mesmo. Agora, quando a morte chegar, eu quero ter do meu lado aquele que venceu a morte. Eu quero ter junto comigo, quando eu tiver que chegar perto da morte e passar pela morte, eu quero aquele que vai me guiar até além da morte, que é o meu amado Senhor Jesus Cristo. E ele disse, as portas do inferno, do Hades, não vão prevalecer sobre a igreja, quer dizer, a morte não vai poder me segurar, porque eu estou em Cristo. O túmulo do nosso Senhor está vazio, porque ele morreu, e ele venceu a morte, e ele ressuscitou. E ele foi o único que venceu a morte e não morre jamais. Ele é eterno desde a eternidade, ele é Deus. Então, quando a morte chegar e se avizinhar da minha vida, eu quero estar com aquele do meu lado, com aquele que venceu a morte e que tem a minha vida nas mãos dele. Então, todos os outros ensinamentos, aí tu vem, não, porque tu é isso, tu é aquilo. Mas quando a morte bater, teus ensinamentos vão cair tudo por terra. Toda a filosofia, toda a religião, todo o ensinamento espiritual, de espiritualidade vai por terra. Aí eu quero ver onde é que estão os guias espirituais, vão chegar e dizer, não, Deus está dentro de ti, tu vai, não, a morte vai te abraçar e tu vai descer, e tu tem um lugar já reservado no inferno, bem tranquilo, se tu não estiver em Cristo. Agora, se tu estiver em Cristo, tu vai ter um futuro glorioso. Muitas vezes eu fico pensando, nós podemos ter uma glória agora aqui, humana, mas o nosso futuro vai ser terrível. Quando eu trabalhava, eu tinha um trabalho difícil, muitas vezes era difícil, agora estou aposentado.
Mas se dizia, quando você estava passando por maior provação, você dizia, o sofrimento ele é passageiro, mas a glória é eterna. Então nós podemos sofrer hoje, e nosso Senhor Jesus Cristo vai nos deixar sofrer, e se sofrermos com Ele reinaremos, Ele vai nos deixar passar por situações, Ele está trabalhando na nossa vida, mas só que o nosso sofrimento é passageiro, a nossa glória é eterna. Agora tu pode ter uma glória aqui nessa terra, mas vai ser uma glória passageira, agora o teu sofrimento vai ser eterno. Eu prefiro ter um sofrimento passageiro aqui com Cristo, que vai me dar força, vai me dar graça e está trabalhando na minha vida, e ter uma glória eterna reservada no céu para mim. E eu espero que tu esteja firme em Cristo. E que mesmo que tu esteja agora no presente momento, passando por situação, não te esquece, o sofrimento ele é passageiro. Mas a glória que está reservada para ti em Cristo Jesus é eterna. Jamais vai acabar. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, e que esteja ministrando cada vez mais a nossa vida. Nós te damos glória em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.